que é mais uma atividade aqui do nosso ciclo de formação. Valeu, obrigado. Segundo dia, né, do nosso ciclo, nós tivemos o primeiro, quinta-feira passada, uma boa discussão sobre conjuntura, sobre o movimento sindical, sobre o movimento quilombola. No dia de hoje, vamos dar seguimento a essa programação com uma exposição sobre a situação do movimento de juventude. Nós temos aqui a querida Patrícia, do Centro Acadêmico de Filosofia da UFMA, militante do Juntos, e vai aqui fazer uma exposição para a gente sobre essa questão da juventude, a situação do movimento de juventude. O querido Reinaldo Costa, né, que é militante do MST, que está presente aqui também, fazendo uma exposição para a gente sobre a situação do MST, a situação agrária. O Maranhão é um estado muito sensível a essa questão. E a companheira Cassandra Cardoso, também nossa militante do Juntos, do MES, do PSOL, companheira de luta, que vai fazer uma exposição sobre o movimento feminista. Então, muito bem-vindo a todos e todas, mais uma vez. Eu acho que, sem mais delongas, a gente vai manter a mesma sistemática. Cada expositor terá 20 minutos. São 3 exposições, e no final a gente abre para discussão, para considerações e o debate. Então, acho que é isso. E aí, passo para a Patrícia Santos. Oi, gente, boa noite. Vocês me escutam bem? Então, como o Bruno falou, né, eu sou Patrícia Pinto, sou presidente do Centro Acadêmico de Filosofia e sou militante do Juntos e do Juntas desde 2019. Né? Estou aqui para falar um pouco do movimento de juventude, os Juntos, né, mas também toda a conjuntura, situar a gente um pouco como estamos aqui em 2022 e como chegamos até aqui. E para falar dessa conjuntura, eu quero primeiro apresentar o perfil, né? Eu elaborei aqui alguns tópicos para poder, um roteiro, né? Para poder não me perder. Então, eu queria apresentar essa conjuntura de luta através de um perfil, né? Quem é o jovem maranhense hoje? Quem está nesse movimento estudantil, principalmente? Caiu, Patrícia? Sim, talvez tenha saído sem querer. Deve ter caído mesmo. Aguardar ela voltar. Vocês estão tão lindos nessas telinhas aí. Oi, Antônia. Senadora Oi, Antônia. meus amores. A minha internet está um pouco ruim, vou ficar sem os vídeos, viu? Beleza. Tranquilo, minha querida. Eu aqui com o pessoal da minha internet, já faz dias que eu brigo. Nossa senadora. E em relação aí também, estava comentando agora sobre a entrevista da Mirante, eu acho que ele também deu uma boa visibilidade para Antônia, quando ele faz referência. E antes eu estou ouvindo mais som, vocês estão ouvindo? Eu acho que também estou ouvindo. Marcelo, tu tá com o teu áudio ligado. Gente, Tô achando que... Não chama outro. Acho que seria interessante botar outra pessoa para falar. E aí Paty entraria em seguida. Até ela conseguir voltar. Porque a gente não sabe o que aconteceu. E nem chegou lá para ela. Eu acho que foi um problema da internet mesmo. Não foi um problema dela, não. Pois vamos passar, então. Aguardando a Patrícia voltar. A gente... Assim que ela voltar, ela pode retomar ou pode esperar quem estiver falando. Passando para o próximo. Eu acho que a Reinaldo, Cassandra, gostaria de falar primeiro, alguém? Tu prefere logo, Rei? Ou prefere que eu fale logo? Oi, gente. Vamos passar a bola. A Patrícia caiu, deve estar com problema de internet. Aí a gente passa para ti ou para Cassandra? Como é que é a história aí, gente? Agora eu, é? Pode ser tu ou pode ser eu, o que tu prefere? Não, eu posso falar.
Tá. Só me organizando um pouco aqui. Eu acho que Cassandra Não tá sei se o pronta. Bruno sabe, aí hoje é colação de grau de uma sequência de turmas aí da UEMA, e nesse meio dessas turmas tá a minha companheira. Pois é, então tu não era nem para estar aqui. Mas fazer Bora lá. É quanto tempo que eu tenho? É verdade. 20 minutos. 20 minutos. Isso, situação do MST, situação agrária. Fica à vontade. Tá. Então, companheirada, eu acho que eu vou tentar fazer alguns elementos aqui, porque não dá para aprofundar muito. E aí a nossa ideia, eu acho que o modelo de formação que está sendo feito é muito bom. E porque ele nos permite de aprofundar depois alguns temas, né? Eu sou Reinaldo, né? Reinaldo Cortes, sou jornalista formado pelo Movimento Sem Terra. Sou militante do MST há 25 anos, né? Desde 97, mas minha família conheceu o MST já em 94, 92, mais ou menos. E sou assentado mesmo da reforma agrária aqui em Açailândia. E a gente, no MST, trabalhamos as informações que nós temos do MST é o seguinte, para os que não conhecem nesse formato ainda. Acho que o primeiro elemento é esse, é trazer alguns elementos para ajudar a conhecer o MST. O MST ele é um movimento de luta pela terra, mas ele tem 3 objetivos básicos, né, que é a terra, ou seja, conquistar a terra, né, fazer com que a terra esteja acessível para as pessoas que precisam, fazer a reforma agrária, que não é só distribuição de terra, que é o que a gente conseguiu até aqui no Brasil, foi acesso para uma parcela, mas não se concretizou o que nós chamamos de reforma agrária, que é criar condições para as pessoas viver de fato no campo. Pelo contrário, aí desde dos últimos períodos, aí, desde o Temer para cá, tem tido uma desreforma agrária, né? Alguns aí devem estar formados com a tal da titulação. Bolsonaro veio em Açailândia entregar alguns títulos de lotes de reforma agrária. Isso é um desserviço completamente. Na verdade, privatizar a terra que estava sendo socializada, né? O terceiro objetivo do MST é uma transformação social, que na prática é o socialismo. O MST é um movimento socialista. E toda a nossa militância, ela passa por formação e tudo, ela é uma militância socialista. Uns mais socialistas, outros nem tanto. Enfim, a social-democracia está em todo lugar. É igual no pessoal tem uns mais socialistas, outros menos, né, e outros são de direita de fato. Enfim, no MST isso é garantido. Não há direita dentro do MST, porque não há compatibilidade com a direita. Igual, na prática, era para ser com o PSOL, né? Não é para ter pessoa de direita dentro do PSOL, né? Acho que vocês vão ter esses elementos. Às vezes alguém vem, percebe que não cola e sai, né? No MST, às vezes, nem isso, né? E o MST, na prática, 2000, se buscar aí na internet, na web, vai perceber uma capa da Veja que diz o MST usa pretexto da reforma agrária para impregnar uma revolução socialista, né? Por quê? E que, na verdade, a Veja queria queimar o MST, mas acabou foi ajudando, né? Concretizar a ideia do MST, de socialismo do MST, que até então o MST tinha medo de falar isso nos assentamentos e tudo. Mas, assim, a reforma agrária, ela se nós buscarmos todos os processos revolucionários, desde a Revolução Mexicana, talvez a Revolução Russa avançou concretamente, né? Quem vai perceber, né? Quando a Revolução Russa teve 2 momentos práticos, que foi em fevereiro, né? Que foi uma espécie de social-democracia ali, que Kerenski assumiu o comando provisório, foi um governo de coalizão praticamente. Mas em outubro do mesmo ano, né, 2017, houve a Revolução Socialista de fato, que foi coordenada pelos bolcheviques, né? A de fevereiro foram os mencheviques, né? E na de fevereiro ela tinha essa dificuldade da questão, não estava na pauta a questão relacionada à propriedade privada da terra, né? E aí ela veio se concretizar em outubro, quando se coloca a pauta da reforma agrária mesmo em ação, né? Cuba, do mesmo jeito, né? É lógico que tem a história das reformas agrárias burguesas, né?
as principais economias do mundo, Estados Unidos, Alemanha, Japão, tudo fizeram reforma agrária, mas de um ponto de vista burguês, né? Porque você tem ali você tem uma objetividade para a terra, daqueles centros econômicos ali. E os Estados Unidos deu terra por R$1, por $1, sei lá como era que chamava naquele período, $1, na verdade, real no Brasil. E o Brasil tem um problema que as pessoas também não conseguem entender isso. Muita gente, até dentro do MST, né? Quando a gente vai trabalhar isso do ponto de vista filosófico e da economia política, se percebe que a reforma agrária no Brasil, ela não há espaço para a reforma agrária no Brasil, porque o projeto de distribuição da terra no Brasil está consolidado e o projeto de uso dessas áreas, dessas terras, estão consolidados, que é o Brasil ser um celeiro de produção para a Europa e para os Estados Unidos, principalmente isso, né? E o Brasil tem cumprido esse papel, principalmente aí de uns 15 anos para cá, que é o avanço do agronegócio, se percebe isso. Eu lembro que em 97, 98, 99, quando a gente ocupava a terra, não era 3 meses, a gente podia pegar a militância e ir para outra, porque aquela área ia ser, já em 3 meses já estava consolidado. O assentamento que nós moramos foi apenas 6 meses. Mas de 2000, 2001, 2002 para cá, as ocupações de terra, a gente começou a dizer para o pessoal, prepara para resistir 5 ou mais anos lutando pela desapropriação, porque não há perspectiva de desapropriação, porque as áreas, elas foram planejadas, né, finais dos anos 90, início dos anos 2000, elas foram planejadas para essa imensidão de modelos que estão tendo aí, né, na nossa região. Os cultivos de eucalipto, né, os grandes projetos, né, e a soja que veio um pouco depois, né, e grandes outros empreendimentos, né. E isso é de ponta a ponta, por exemplo, do Maranhão e do Brasil. Todas as terras, um proprietário que está... É dificilmente hoje encontrar um fazendeiro tradicional, né, da bosta melada de esterco de gado, que a área dele não esteja projetada, pelo menos pelos filhos dele, por exemplo, pensando numa possibilidade de, como é que diz, de arrendar para uma Suzano da vida, de arrendar para um sojeiro da vida e ali por diante, né? Então, esse é o cenário da luta pela reforma agrária hoje. Por que se briga pela reforma agrária? Porque a propriedade privada da terra é um dos pilares do sistema capitalista, né? Ela é talvez o principal, porque ela vai distribuir renda. Vocês imaginam uma área, o assentamento que eu moro são 6 mil hectares, estava sob o comando de uma família, né, de uma pessoa, e nós temos 181 famílias assentadas, e lá moram mais de 300 famílias hoje, agregadas e tudo. Imagine o que não gera de renda ali para aquele povo sobreviver. Assentamento pobre, mas não é um assentamento em condições de miserabilidade, igual muitos têm por aí. Mas se pensar isso em todos os demais assentamentos, o MST acompanha mais de 70 assentamentos no Maranhão, aí você faz esses cálculos, né? Se multiplicar ali o acesso à terra, ela facilita uma produção de riqueza, não é riqueza, né? De renda para as famílias que estão diretamente ligadas e outras que estão em volta ali. E a própria questão da estrutura, né? A propriedade privada, ela é um marco, né, do símbolo do capitalismo, principalmente na América Latina, né? E o Brasil nem se fala, né? Tanto que foi tema de resistência contra os projetos comunistas, né? Que é a história da família, a propriedade e outras coisas lá, né? Tem até movimento aí, tem o movimento Paz no Campo, que é um movimento ligado ainda à coroa portuguesa, né? Forte no Brasil e ali por diante. E o MST tem esse objetivo, né? Só que nesse amalhado todo de lutar pelo socialismo, o MST se perde muito, ele fixa muito na pauta da luta pela terra e na consolidação dos assentamentos como um local para se viver e produzir alimento. Né? E aí a pauta socialista ela vai ficar para outras projeções, né? Preparar a militância e atuar em outros espaços e outros campos, porque o MST tentou várias vezes ser um instrumento político que conduzisse uma luta classista mesmo rumo ao socialismo, só que como o MST é um movimento camponês e não tem uma luta em diversos pontos, não seria o MST esse instrumento, né? Aí se tentou criar consulta popular, hoje tem
Movimento Brasil Popular, Frente Brasil Popular, e tem também aí depois apareceu o Povo Sem Medo, que foi o MTST que criou, mas a ideia era que esses movimentos tentassem virar instrumento, que aglutinasse vários instrumentos e para desencadear para uma luta mais pesada, né? Então, a situação é essa, né? No Maranhão não é diferente, né? O Maranhão é um dos estados de maior concentração de terra no Brasil, né? A propriedade privada no Maranhão é um dos locais onde a terra está mais concentrada, né? Apesar da população brasileira ser levemente maioria no campo, ela vive no campo, mas não tem acesso à terra, né? Então, assim, a gente tem o norte do Maranhão todinha, que eu estou em Açailândia, se pegar Santo Inês, um pouco de Santo Inês para cima ali, Miranda, indo para o leste todo ali um pouco, os povos ali quase todos são povos tradicionais, são povos que vivem há muito tempo na terra, só que eles não são donos da terra. E essa é uma característica de uma luta muito fundamental, aí Antônio Masson conhece muito bem isso, que inclusive diferenciava da luta do MST, que a gente pega o público urbano que vive na cidade e ocupa as terras desocupadas. Para essa região mais do norte e do leste do Maranhão, o MST faz a ocupação com os povos tradicionais, né, porque já estão lá e tem aquela história do fazendeiro tentando expulsar, como muitos outros casos que tem aí. Então, hoje, atualmente, nós sobrevivemos, o MST nasceu na ditadura militar, ali, no início dos anos 80, né? A fundação oficial foi em 84, derrotou, o MST conseguiu resistir tudo que o Coronel Curió tentou fazer com os camponeses no sul, né? E se formou e se expandiu rapidamente para os demais estados, né? Hoje a MST só não está na Amazônia, no Macapá, por questões mesmo mais da questão das florestas e tudo ali por preservação, mas camponeses tem demais, né, em toda a Amazônia, né? Mas tem outros projetos, outras formas de assentamento na Amazônia. Então, esse modelo de reforma agrária que se consolidou no Brasil desde Fernando Henrique, isso é bom a gente saber, não é um modelo reivindicado pelo MST. Nós fomos contra, durante bastante tempo, a divisão da terra em lotes, a gente queria que fosse tudo coletivo, só que a característica, a cultura da população em determinadas regiões, elas foram fundamentais para isso. Nós temos assentamento que o pessoal vive no lote, nós temos que faz a agrovila, o que eu moro é agrovila, e tem todas as outras formas e características possíveis ali. E a história da luta pela terra não é só o MST, né? O MST é uma parte até pequena da história da luta pela terra no Brasil, quando a gente olha do MST para trás, né? Tem a Liga das Camponesas, que é da onde o MST tem origens, né? Que foi as primeiras expressões de luta por reforma agrária, né? A pauta da reforma agrária apareceu no Brasil na década de 30 pelo o PCB, né? Com Carlos Prestes e outro, e ela foi se tornando um movimento. Quando a Liga das Camponesas vai se consolidando, aí vem uma pauta, uma luta específica por reforma agrária, né? Mas antes já existia todas as histórias de luta pela terra, começa com os quilombos, né? Na prática, quem vai começar a lutar por território mesmo são os quilombolas, porque eles saem, né? Fogem, e aí eles começam a constituir comunidades e dali tentar construir um espaço para sobreviver e tudo, né? Mas a história é espalhada aí, Trombos e Formoso no Goiás, tem contestado no Santa Catarina e no Paraná, né? Tem próprio Canudos, e um monte de outras histórias mais recentes do Brasil, assim, de 100, 150 anos para cá, né? Sem tirar a história mesmo dos indígenas ali pela sua sobrevivência e tudo, né? A pauta da reforma agrária no Brasil ela é nova, ela é mais ou menos da década de 30 para cá, né? Mas ela vai se desenhar mesmo como movimento nos anos 60 com a Liga Camponesa, né? E aí a Comissão Pastoral da Terra entra ali fazendo a oração e a bênção para o povo e ajudando em algumas coisas ali. E no Maranhão, o MST resiste, né? O MST está aqui desde os anos 80, a primeira ocupação do MST no Maranhão foi 86, foi aqui em Imperatriz, na fazenda que era daquele grupo Sharp, né? Um grupo de eletrônicos, né? Tinha televisor chamado Sharp, e povo ligado à família Sarney, né? Por sinal, no Maranhão, se buscar aí nos registros da história, existe. Eu não estou olhando as mensagens, viu, Bruno? Pode interromper na hora que precisar aí indicar o tempo. Se buscar
nos grupos da vida aí, vai se ver que no Maranhão tem uma lei de reforma agrária, né, do Sarney. O Sarney fez uma reforma agrária, né? Distribuiu terra onde pôde aqui. Então, esse é um dos dilemas que tem o Maranhão relacionado à terra. Áreas que, uma parte do Maranhão, como é a região que eu moro aqui, né, essa parte do sul, centro-oeste do Maranhão, ela tem um outro dilema, que a ditadura militar entregou terras aqui também, né? E muitos, essas entregas foram forjadas por pessoas aqui da região, não foi propriamente dentro da estrutura. Aqui tem um movimento chamado, movimento não, né? Aqui se criou, tinha um grupo da ditadura, um grupo executivo, um órgão chamado GETAT, né? Grupo Tático Araguaia, Tocantins, Araguaia, coisa do tipo, as margens do rio Tocantins e Araguaia, e eles controlavam aqui essa região, porque era uma área da Amazônia, o exército que é responsável pela Amazônia, por isso 50 bis aqui é enorme, e nesse período eles vão facilitando o acesso à terra para muita gente, né? E aí tem uma politicada danada aqui, né? Quem conseguiu sobreviver, quem conseguiu ver o Davi Alves Silva, que era do bando da Rosinha, depois eles se brigaram, um matou o outro, ele se matou. O cara que matou ele morreu ele na mesma hora que matou o Davi. E nós temos uma terra do Davi Alves Silva que a gente ocupou em Bom Jardim. A gente descobriu lá uma açude com carcaça de carro, tinha um prédio já enorme, isso em 2003. Políticos enormes aqui, Chico do Rádio, que é dono de uma empresa de comunicação aqui, e a Sailândia, se eu não me engano, é a Imperatriz, se não me engano, é a Bandeirante, né? Do Chico do Rádio. E todos esse povo tem ligações com o trabalho escravo, todos. Eu acho que assim não tem nenhuma exceção, todos, né? E vem um povo muito louco aí, uns paulistas, veio uns sulistas para cá, né? Na verdade, concentraram os sulistas nas bandas de balsas, criaram um projeto de desenvolvimento, colonização, desenvolvimento naquela região, que na verdade não foi colonização, foi da terra mesmo para gaúcho, né? Quem teve alguns projetos de colonização, como foi Buriticupu, né? E é uma região que esse processo que eu estou falando da década de 60, 70, facilitou a vinda de baiano, de paulista, de mineiros para cá, e todos eles foram se apropriando da área. Se não fosse de uma forma mexida ali pelos órgãos executores da questão fundiária, mas eles iam grilhando por conta própria e iam se resolvendo com os donos dos cartórios, que na verdade o dono dos cartórios eram os poderosos das áreas, né? Quase todos os donos de cartório nessas regiões nossas, eles são os maiores proprietários de terra nas regiões onde eles são donos do cartório, né? Então, assim, em resumo isso, todo o território maranhense, o cara que dizer que é proprietário, ele não é, ele está mentindo, né? Existe um negócio que se chama cadeia dominial. Se for buscar, ele vai chegar, a gente vai chegar a um ponto 5 minutos, que precisa perguntar como é. Oi? Ainda tem 5 minutos, viu? Perfeito. Aí a gente vai chegar a um resumo que é o seguinte: como é que você adquiriu a terra? Na cadeia dominial ele vai dizer, eu comprei de Florental, e Florental tem que explicar de onde foi, e essas terras elas foram grilhadas por alguém ou foram cedidas pelas estruturas do Estado, né, dada mesmo. O Sarney deve ter distribuído bastante terra aqui, né? E aí o Maranhão é um pouco isso, né? Tem uma parcela grande de áreas da União Federal e tem algumas parcelas razoáveis de áreas que são do Estado, né? E eu acho que uma das pautas nossas aí para a gente trabalhar é fortalecer os órgãos que são responsáveis pela reforma agrária. O INCRA praticamente acabou, né? Felizmente, quem começou a destruir o INCRA, de certa forma, ainda foi no governo do PT, né? Fechou alguns INCRA no Maranhão, inclusive o de Açailândia, foi mudando algumas coisas. O INCRA deixa de ser um instrumento só de questões relacionadas à reforma agrária e passa a ser também que vai cuidar das pautas quilombolas, da pauta dos indígenas, e mistura tudo ali. Atrapalhou mais ainda a funcionalidade do INCRA, né? Então, hoje o MST, por conta desse contexto todo que teve aí do fascismo, né, a maior ameaça que Bolsonaro jogou no início das suas campanhas, foi para cima do MST, né, em Marabá, aqui perto, ele chegou a dizer que tinha que matar o sem terra, tinha que matar e tudo. E o MST está conseguindo sobreviver, né? Não está rolando muito assassinato e tudo, mas não é muito diferente de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. Não dá para dizer se aumentou.
a crise no campo, os conflitos continuam no mesmo nível, mais ou menos. Não vai, talvez, ter um massacre como Eldorado dos Carajás, onde 21 pessoas morreram e outras tantas não foram encontradas, né? Mas, aqui e acolá, tipo, cada mês ali aparece um morto, 2 mortos, né? Teve um caso agora no Pernambuco, se não me engano, Bahia, sei lá. Foi no Pernambuco mesmo, de uma criança, 9 anos, que foi assassinada e a situação de conflitos agrários, né? Então, essa situação ela vai perdurar durante muito tempo ainda, porque é um problema que tem que se resolver com a justiça, que a única justiça razoável para isso é fazendo a reforma agrária. Então, se um conflito de luta pela terra não se resolve com polícia e ali tudo, só vai se resolver ou é de um ou é do outro, né? Sim. Hoje, a nossa maior expressão de resistência está Tinha me aqui enganado, no Rei, desculpa, tu tinha só 3 minutos, mas pode encerrar, pode concluir. Tá. Para concluir, nossa maior experiência de resistência, né, nós temos várias ainda no Maranhão, temos aqui, temos na região de Pindaré, temos na região de Itapecuru, mas aqui em Açailândia, que é no Itinga, nós temos o acampamento Marielle, o Bruno visitou com a companheira dele, Dani, nós somos uma comissão boa do pessoal junto com outros companheiros, né, num momento bem pesado que o acampamento estava vivendo, e a gente está lá. Nós estamos brigando contra uma siderúrgica, a Viena, que é a principal siderúrgica no Maranhão, que é grileira da área, né? A gente conseguiu virar o jogo na disputa na justiça, que o INCRA, isso já faz mais de ano, né? O INCRA já deu um ofício dizendo que a área pertencia à União, ou seja, já assinalou que ele pode ser favorável para nós, né? E aí a gente conseguiu barrar muita situação de despejo, mas é um acampamento que todos os dias tem situação de conflito, todos os dias, porque a empresa bloqueia o acesso dos trabalhadores, ela toma uma cancela, a gente vai lá, tira o segurança dela e a gente assume a cancela para nós, eles tomam outra cancela, empregam a nossa passagem, passa 2, 3 dias, a gente vai lá e toma de novo, e assim a gente vai conseguindo viver, vamos para o 4º ano já, né? Então, esse é um contexto, de forma geral, bem superficial, e eu acho que vale a pena a gente construir, concluindo aqui, construir uns módulos aí específicos, por exemplo, sobre a questão fundiária. Sim. A questão fundiária ela é muito importante a gente estudar isso, porque ela vai dizer como é que a estrutura da propriedade privada, por exemplo, ajuda a sustentar uma oligarquia como a do Sarney, ajuda a sustentar, não sei, não conheço o Brandão, né, mas o Brandão, por exemplo, vai ser sustentado pelo agronegócio. Como é que o PT, o Lula, se relaciona com isso? Como é que o Bolsonaro, por exemplo, da vida se relaciona com isso? A estrutura da propriedade privada no Brasil, ela tem muito a ver com as possibilidades de revolução. Reforma agrária seria um dos principais elementos para caminhar para um processo revolucionário. E ela só vai ser efetivada no Brasil se ela for num processo revolucionário, né? Que a gente está longe. E o MST, terminando, já decidiu já há uns bons anos aí, a gente já tem um programa, né, chamado de Reforma Agrária Popular. A gente não vai mais ficar esperando o INCRA ou qualquer outras coisas, não, porque a pauta da reforma agrária deles não é a nossa. Então, a gente vai tentar fazer a reforma agrária a partir da gente mesmo. É isso. Maravilha, Rei. Muito obrigado pela exposição, né? Fica claro aí a importância que tem a discussão sobre essa questão agrária, sobre a estrutura fundiária do Maranhão. Para completar ainda, o Maranhão é o estado que possui mais comunidades tradicionais, quilombolas, né, do Brasil, uma população indígena considerável também, muitas populações, muitos territórios indígenas. Então, essa discussão ela demanda uma atenção especial por parte do nosso partido, para a gente enfrentar realmente essas questões e encaminhar para essas propostas que o Reinaldo apresenta, que são fundamentais. Muito obrigado, Reinaldo. A Patrícia mesmo, eu acho que deu problema, porque eu tentei ligar para ela, o telefone está fora de área, estou até preocupado aqui. Se alguém tiver notícias dela, eu peço que informe. Vou passar para a Cassandra, então, a companheira Cassandra Cardoso, nossa companheira do MES, do PSOL, do Juntos, e que também atua no movimento feminista, para fazer a exposição sobre a situação do movimento feminista no Maranhão. 20 minutos, Cassandra. Beleza. Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo. Acho que todo mundo já me conhece, né? Eu sou a que fica mandando os links para vocês, as mensagens no privado, a mobilizadora. Mas meu nome é Cassandra, eu sou militante
do Juntos e do Juntas também. Nós temos um coletivo feminista chamado Juntas desde 2019, sou do PSOL também, né, filiada no PSOL. E, enfim, hoje fui designada para essa tarefa de falar um pouco sobre a nossa situação, né, em relação ao movimento feminista, em relação à luta das mulheres. E aí eu fiquei pensando também, né, em que termos que eu iria falar disso, e fiquei pensando que como a nossa proposta aqui, com esses momentos, está sendo de a gente mesmo se formar politicamente, se compreender quem nós somos, o que a gente defende, eu pensei em começar do zero, assim, do começo, né? Pressupondo que nem todo mundo está, né, todos nós aqui, nem todos estão, digamos, no mesmo momento de entendimento sobre os movimentos sociais no geral, mas sobre o feminismo, né? Pode ser que alguns já tenham ouvido falar 1000 vezes certas coisas que eu vou dizer agora, e outros estejam ouvindo pela primeira vez, talvez, ou pela segunda, ou, né, estejam ouvindo pelas primeiras vezes sobre isso. Então, decidi falar, assim, do zero mesmo, do começo. E falar, né, e conceituar, digamos assim, o que é ser feminista. Porque eu acredito, inclusive, que ser feminista e se denominar feminista e falar de feminismo pode ter duas reações, eu acho que pode ter duas reações das pessoas. Muitos podem achar tranquilíssimo e correto e apoiarem e serem a favor, e outros podem ouvir isso como uma coisa pejorativa, como uma coisa ruim, né? Como se ser feminista fosse, assim, uma coisa de outro mundo, alguma coisa muito assustadora, ou não sei, alguma coisa muito, assim, as feministas, né? As pessoas geralmente ouvem falar tantas coisas e aí pode ficar uma imagem, às vezes, eu sei que acontece isso, né, uma imagem distorcida do que é o feminismo, mas o feminismo nada mais é do que o movimento organizado das mulheres em busca dos seus direitos, né? A gente sabe aqui, viu na escola, ouviu, a gente vê na sociedade, a gente vê na novela, às vezes, a gente, né, nos espaços, a gente sabe que as mulheres foram e continuam sendo, historicamente, relegadas a uma posição inferior em relação aos homens, né? Quase praticamente desde que o mundo é mundo, até isso foi tema eu faço psicologia, né? Terminei agora e escrevi TCC sobre isso. E a gente vai pesquisando e quanto mais a gente volta no tempo, a gente percebe traço de machismo, né? Dessa coisa que é os homens estarem numa posição social muito mais favorável, muito mais acima, né? Estarem acima das mulheres em tantas coisas e em tantos direitos. Então a gente sabe que até outro dia a mulher não podia votar, até outro dia a mulher não podia sair de casa sem o marido deixar, enfim. Poderia citar 1000 coisas aí que homens podem e mulheres não podem. Poderia falar de diferença salarial, que em muitos lugares os homens recebem mais do que as mulheres, né? Isso aí é pesquisa mesmo, estatística e tudo mais. E, enfim, as estatísticas para as mulheres são sempre muito, muito pesadas, muito difíceis, né? Então a gente percebe como que é natural até que as mulheres se percebam nesse lugar e se revoltem contra isso e se organizem para lutar para que seja diferente. Então o movimento feminista vem daí, desde as mulheres lá lutando para conquistar o seu direito ao voto, né, para poder não estarem nessa tutela dos maridos, do marido dizer o que pode e o que não pode, todas as questões que têm a ver com a divisão aí dos trabalhos domésticos, né, algumas coisas mais pessoais, outras coisas mais sociais, né? Essa coisa do voto é uma coisa mais social, mas algumas coisas também mais pessoais, da gente começar a discutir as tarefas domésticas, porque é que as mulheres são sempre as que estão lá lavando, cozinhando, se os homens também sujam, também comem, por que eles não cozinham, enfim. Todas essas discussões, tudo isso, o movimento feminista tem pautado. Então, há muitas pessoas que não compreendem o que é o movimento feminista, e por isso, às vezes, acabam ou se assustando quando ouvem falar, ou até repassando informação falsa. Acho que Elisiário falou aí no chat, eu não consegui ler direito. Tem muita desinformação sobre isso. Mas o movimento feminista é isso, é a organização das mulheres para lutarem pelos seus direitos, né? Então, pensando nesse sentido, existe também, né, uma divisão dentro do feminismo. O feminismo ele não é um só, eles são muitos. E há muitos feminismos que, digamos assim,
eles pegam leve, vou dizer assim, eu vou tratar nesse termo. Alguns feminismos, digamos assim, que pegam leve, né? Tipo assim, a gente só quer poder votar, a gente só quer que os homens não sejam agressivos com as mulheres, não sei, né? Algumas coisas muito simples. E há feminismos que são muito mais contundentes e que vão muito mais adiante, né? Que são muito mais radicais, por assim dizer. E a gente defende, agora falando de nós, do Juntas, né? Nós do MES, que feminismo que a gente defende? A gente defende um feminismo anticapitalista. O que isso quer dizer? Que para nós, os problemas das mulheres não são resolvidos única e exclusivamente a gente pensando nessas relações, homem contra mulher, e aí se uma mulher, por exemplo, vira uma grande empresária, pronto, né? Ou se todas as mulheres começam a ganhar mais dinheiro e viram grandes empresárias, enfim, resolvidos os nossos problemas. A gente não pensa assim. A gente pensa que o feminismo tem que ter tudo a ver com o anticapitalismo. Então, nós somos feministas anticapitalistas, a gente acredita que o sistema capitalista, esse que está aí, que a gente vive todos os dias, né, em que a gente é explorado, ele se alimenta e ele sustenta o machismo. Uma coisa está intimamente ligada à outra. Tanto que eu peguei, né, dei uma estudadinha, isso aqui é uma cartilha que saiu tanto da Fernanda Melchiona quanto da Samia Bonfim em 2019, né? E aí ela fala sobre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo. Então, as mulheres, elas estão na sociedade não só sendo trabalhadoras como são os homens, né? Trabalham para um patrão fora de casa. Elas têm o trabalho produtivo e elas têm o trabalho reprodutivo, que é também esse trabalho de estar em casa, né, de cuidar das crianças, de prover, né, de procriar, né, de parir, enfim. Aí, pensando nas mulheres que são cisgênero e tudo mais, enfim, uma outra discussão, tem esse trabalho de serem as mães, as pessoas que cuidam do lar, né? Nessa minha pesquisa também de TCC, aí de conclusão do curso, vi também que as mulheres são a enorme maioria das cuidadoras de idosos, cuidadoras de pessoas doentes em casa. Então, a mulher está nesse papel. Ela tanto trabalha fora, hoje em dia, né? Que em outro momento não podia, tanto trabalham fora como trabalham dentro de casa. Elas têm esse trabalho que se chama trabalho reprodutivo. Então, isso também ajuda a sustentar o sistema capitalista. Então, derrubar o sistema capitalista para a gente é uma das formas da gente emancipar a mulher, né? Inverter a ordem das coisas, mudar essa lógica onde as mulheres estão subjugadas, né? Estão subordinadas, estão nessa posição. E, inclusive, esse trabalho, que é o trabalho reprodutivo, é um trabalho não remunerado, né? E as mulheres trabalham diariamente sendo mães, sendo cuidadoras do lar, sem receberem dinheiro por isso. É um trabalho não remunerado. Então, esse é um problema a mais, né? É um trabalho, é o que chama a dupla jornada de trabalho, que você trabalha fora, você chega em casa e você ainda tem que trabalhar de novo, e esse trabalho não é remunerado. Então, são problemas, digamos assim, que são estruturais, que são muito maiores do que a gente discutir aqui no pequeno, né? Assim como a gente fala também da questão do antirracismo, né? Que, enfim, tudo que a gente fala, tanto contra o machismo, contra o racismo, contra a LGBTfobia, a gente sempre faz essa ligação com o anticapitalismo. Porque, por exemplo, há o discurso que eu acho que todo mundo, talvez todo mundo, eu não sei se todo mundo já ouviu, que é dizer assim, por exemplo, tem a Beyoncé, né? A cantora lá, gringa. Ela é uma mulher negra. E ela é bilionária. Ser bilionário implica necessariamente você ter outras pessoas lá embaixo na cadeia sendo explorados, né? Para ter um bilionário precisa haver muitos explorados. E as pessoas imaginam que isso é alguma coisa incrível. Nossa, ela é uma mulher bilionária. E ela é uma mulher negra bilionária. Isso é bom? Não é bem assim, né? As coisas não são tão preto no branco assim. Então, por que a gente precisa bater nessa tecla e precisa falar sobre isso? Porque é isso, né? Uma coisa não está descolada da outra. É impossível você acabar com a exploração das mulheres sem você acabar com o capitalismo. Talvez você mexa um pouco, talvez mude aqui, mude ali, talvez até, não sei, digamos aí que acontecesse alguma coisa maluca e aí invertesse. Agora todas as mulheres mandam, todos os homens obedecem, as mulheres estão ali numa posição acima, as mulheres, né, e os homens abaixo, ou todas as pessoas negras estão acima, as pessoas brancas estão subordinadas, enfim. Se a gente invertesse a lógica, estava legal? Não, a gente ainda continuaria tendo explorados e exploradores. Então, para a gente não pode haver
explorados e exploradores. É preciso derrubar esse sistema que permite com que haja explorados e exploradores e que a gente construa uma sociedade em que os trabalhadores, né, sejam os responsáveis ali pela distribuição, né, que sejam os detentores, que é o que a gente chama os detentores dos meios de produção. Que todo o trabalho que seja feito sirva para nós e não para lucro de um pequeno e outro, seja da Beyoncé, ou seja do Bill Gates, ou seja de não sei quem, né? A gente precisa, essa riqueza ela precisa ser distribuída igualmente. Então, falando primeiro disso. Já? Meu Deus! Tá bom, 10 minutos. E aí, falando de feminismo hoje em dia e aqui no Brasil, né? A gente tem percebido, acho que no mundo inteiro a gente tem percebido que as mulheres têm sido lá a linha de frente de muitas grandes mobilizações no mundo todo, né? Desde as crises lá de 2008, a movimentação de 2013, e principalmente não sei nem dizer se principalmente, mas uma grande lembrança, assim, um foco para a gente lembrar do Ele Não, em 2018, né? Foi a primeira grande manifestação contra o Bolsonaro, antes mesmo do Bolsonaro ser eleito. Foi uma manifestação organizada pelas mulheres, né? Então, as mulheres têm sido, mundialmente, aqui no Brasil, a mesma coisa, a linha de frente das grandes mobilizações, e tem sido um dos poucos grupos capazes de se organizar assim, né? Mundialmente. Você tem as mulheres lá da Argentina, que recentemente conseguiram a legalização do aborto, né? Essa questão do aborto, ela também, às vezes, gera polêmica, mas ela tem a ver com a nossa liberdade de escolher por nós, né? Dos nossos corpos, né? E que a gente não morra, como é o caso em tantos países onde aborto foi legalizado aí. Na verdade, o que acontece é uma diminuição da quantidade de abortos e praticamente zero de mulheres mortas. E onde o aborto não é legalizado, as pessoas continuam abortando, só que aí elas morrem no processo, né? Enfim, um pequeno detalhe que é muito importante também para falar disso. Mas todas essas conquistas, como essa das mulheres lá na Argentina que conseguiram a legalização do aborto, e já acontece isso em outros países e tudo mais, são grandes inspirações para a gente aqui no Brasil, né? Tanto no Brasil, falando também de Maranhão aqui, uma das organizações que todo ano acontece é o 8 de março, que a gente está muito próximo agora, né? Inclusive já estão rolando aí as reuniões para organizar, amanhã a organização do Ato de Imperatriz. Então, todo ano as mulheres se organizam e constroem a data do 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, né? Que às vezes também por muito tempo fica perdido naquela coisa assim de Dia da Mulher, dia de eu comprar uma flor e dar para minha mãe, né? Dá para minha esposa. É o dia que minha esposa não lava a louça, né? Como se fosse alguma coisa assim. Mas a gente transforma isso, a gente pega para nós e transforma o 8 de março como uma data de luta. Ela representa para nós isso, né? É uma data que todos os anos a gente se lembra como a gente luta, como a gente se organiza pela nossa emancipação. E aí estamos às vésperas aí do 8 de março. Aqui em São Luís a gente teve reunião, já temos um mote, inclusive, teve uma pequeno embate, assim, uma discussão lá com mulheres do PT querendo que o mote nem mencionasse o Bolsonaro, sendo que é uma data importantíssima para a gente se colocar mais uma vez contra esse governo que tanto nos ameaça, tanto nos fere. E aí queriam que nem tivesse o Fora Bolsonaro lá, mas aí quando a gente propôs, quiseram que se dissesse Bolsonaro nunca mais, porque isso tem a ver com as eleições, né? É um mote totalmente eleitoreiro, assim. E aí a gente reivindicou que não, né? Nós, como mulheres do PSOL, nos organizamos e reivindicamos que não, que precisa ser um mote que diga fora Bolsonaro, né? Bolsonaro está matando gente no Brasil desde que se elegeu. Então, para a gente, é essencial com que o Bolsonaro caia hoje, agora, nesse momento, né? Ontem, já era para ter caído. Enquanto essas outras mulheres aí estão pensando em eleição. Não, aguenta mais um pouco, né? Quer dizer, as pessoas passando fome, não, aguenta mais um pouco, porque o Lula tá vindo aí, a gente vota no Lula e resolve os problemas, né? Como se as coisas fossem assim. Inclusive, eu fiquei muito chocada de saber que essa era a lógica delas para dizer esse negócio de Bolsonaro nunca mais. Uma das mulheres foi capaz de abrir o microfone e falar, olha, esse negócio de fora Bolsonaro não cola mais, porque a gente não vai mais derrubar o Bolsonaro. Imagina, né? Tu acredita? A gente não vai mais derrubar o Bolsonaro, não. Vamos só esperar as eleições e depois disso, o Bolsonaro nunca mais. Então, assim, a lógica, né? Então, por que é tão importante nós nos colocarmos, né, como mulheres anticapitalistas,
né? Mulheres que querem fora Bolsonaro agora, mulheres que, né, que se organizam, que se compreendem, inclusive que não pensam que a solução dos nossos problemas é um homem, é o Lula. Não é assim. Se nós conquistamos tudo na base da luta até hoje, diferente não vai ser agora, esse ano, ano que vem, qualquer ano que seja. Então, o movimento feminista aqui no Maranhão, ele é histórico, né? Sempre houveram as organizações e tal, tudo mais, mas eu acho assim que nós, beleza, ai meu Deus, vai dar certo, 5 minutos. Eu acho que nós, já falando da gente como mulheres do MES e como juntas também, né, com o nosso coletivo de mulheres, a importância da gente nesse cenário, no nosso trabalho desde 2019, que vem sendo feito. O trabalho de mulheres, ele costuma ser um pouco difícil, justamente, eu acho, inclusive, por essa coisa, né, das mulheres terem 1000 tarefas, 1000 coisas para fazer, não dá para se dedicar só à política, não dá para se dedicar só ao trabalho, a gente tem que se dedicar à política, ao trabalho, ao estudo, ao cuidado dos filhos, ao cuidado da mãe, do pai, dos idosos, né? São 1000 coisas, então o trabalho de mulheres, ele costuma ser difícil. E a gente estava com dificuldade de se organizar depois que veio a pandemia, mas nós voltamos às nossas atividades. E aí a gente já teve, acho que vocês viram também lá no grupo, a gente já começou 2 campanhas, aliás, uma campanha, que é a campanha de arrecadação de absorventes, né? Que recentemente o Bolsonaro vetou lá um projeto que queria a distribuição de absorventes para mulheres que estão encarceradas, mulheres em situação de rua, que são pessoas, e meninas de escola pública também, que têm muita dificuldade de acesso ao absorvente, né? Então a ideia era que tivesse, eu acho que era um projeto de lei, que tivesse distribuição de absorvente para essas populações. E aí o Bolsonaro simplesmente vetou, né? E aí a gente do Juntas, nacionalmente mesmo, teve essa ideia de organizar essa campanha que se chama Absorventes Ficam, Bolsonaro Sai. A gente já retomou as nossas atividades aqui no Maranhão, já tivemos a arrecadação de absorvente aqui em São Luís, inclusive foi muito boa. A gente, de última hora, assim, a gente foi arrecadar num espaço que é o Tebas, né? Que é um bar, enfim, espaço que o pessoal vai para se divertir. E a galera não estava levando os pacotinhos. Aí na hora, assim, a gente falou, não, peraí, vamos arrecadar via Pix, então. Tu já tá aqui, faz um Pix. E aí a gente arrecadou uma quantidade muito massa, deu mais ou menos R$ 120 aí, que a gente vai comprar tudo de absorvente para poder fazer a entrega. E outra coisa que vai rolar, que é sábado, quem quiser tá convidada para as mulheres, é o Lendo Juntas, que é uma atividade que a gente faz. A gente pega um texto feminista para debater. Essa atividade é para as mulheres, né? E aí vai ser no sábado, 3 da tarde. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que a importância de nós, mulheres do MES, né, do Juntas, estarmos nesse espaço é fazer esse resgate, é ter esse entendimento, né? De que qualquer feminismo não nos serve, o feminismo que nos serve é esse que pensa a coisa lá na raiz, que pensa o problema lá na raiz, né? Vai lá na raiz do problema, que é o sistema capitalista, que são essas relações, o que coloca as mulheres nessa posição. Enfim, estamos nos reorganizando, que acho que é muito bom, né? E o nosso trabalho de mulheres segue, eu acho que todas que estão aqui, de alguma forma, estão na luta todos os dias, né? Parabenizar todas nós, estamos às vésperas do 8 de março, vamos lá, vamos construir, né, os atos nas cidades em que tiver, né, levantar nossas bandeiras, enfim, solicitar lá, fazer uma fala, colocar para fora o que a gente pensa, reivindicar os nossos direitos, enfim, e reafirmar as nossas conquistas, que também são ameaçadas todos os dias, pedir fora Bolsonaro, que é urgente, né, não é como as outras lá que vem a solução no seu fulano. Então, vamos por aí. Acho que é isso. Obrigada. Massa, Cassandra. Muito bom. Muito massa a tua fala. Acho que fica claro, né? Muito, muito claro para todos esse corte, né? Que as mulheres do MES têm em relação a essa compreensão da opressão masculina, né? Sobre as mulheres e a necessidade de ter um recorte de classe, né? Não adianta combater a opressão masculina e exercer a opressão econômica, né? Sendo bilionária, ostentando riqueza e ajudando a reproduzir a desigualdade, né? Acho que ficou muito massa essa demarcação de que é preciso ir na raiz da produção da opressão, né? E para isso tem que transformar o sistema econômico, porque senão vai manter um sistema estrutural de dominação, né? Econômica. Muito massa essa abordagem. Bom, infelizmente a Patrícia
a Patrícia não conseguiu voltar, ela deve estar com um problema sério. Então, nós temos a exposição do Reinaldo e da Cassandra. Aí a gente ainda teremos um terceiro dia, né? Acho que é preciso também dizer isso que eu não disse, porque tinha algumas confirmações que precisávamos fazer e não conseguimos. Então, acredito que a Patrícia, se não conseguir chegar mesmo agora, ela pode fazer a exposição dela na próxima quinta-feira, né? A gente já, então, convida todos já, e todas que estão aqui presentes, para na próxima quinta-feira continuar o ciclo, né? Vão ter outras discussões com outras temáticas. E se a Patrícia não volta mesmo, eu abro aqui para a plenária fazer uso da palavra, se inscrever, pode ficar questionar diante das questões colocadas. Acho que é importante esse espaço aqui de diálogo, né, de interlocução, de conhecimento, de até desconhecer também, né? Nós, como militantes, nessa pandemia, estamos 3 anos aí fazendo reuniões virtuais e muita gente entrou e a gente não conhece, né? Muitos companheiros e pelo menos aqui se encontrar virtualmente já ajuda um pouco. Em breve nós vamos estar se reunindo presencialmente para fazer a luta e enfrentamento aqui no Maranhão. A Antônia está se inscrevendo, não sei se o Masson está se inscrevendo também, eu quero me inscrever também, algumas questões que eu por enquanto tem a Antônia. Vai lá, nossa pré-candidata a senadora, líder quilombola, Antônia Cariongo. Obrigada. Boa noite, gente, para todo mundo. Então, vou fazer aqui uma explanaçãozinha sobre a questão da reforma agrária, como o Reinaldo estava falando. Teu microfone, Antônia, tá meio ruim. Né? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Voltou agora. Oi. Tá. Sim. Falando sobre a questão do direito à terra, né? E aí Reinaldo fala como que funciona o MST, né? O MST são pessoas urbanas que acabam indo para a zona rural para obter um pedaço de terra onde elas não só vão fixar residência, mas como elas vão usar para tirar seu próprio sustento. Os quilombolas, a gente já está lá na zona rural, como ele bem colocou, né? A gente já está lá naquele quilombo, né? Os quilombos eles se formam dentro dos matos, nos meios dos matos. O exemplo daqui da minha comunidade é esse. Quando o primeiro morador chegou aqui, que eu sou 5ª geração já, não existia nada aqui, gente, não tinha absolutamente nada. Apenas caminhos de mato que ligavam os 2 portos, que era o Porto de Gambarra, com o outro porto o Porto de Gambarra ficava nos campos naturais, né, que já ficava em Anajatuba, e o Porto de Queuru, que era na beira do rio Itapecuru. Então, assim, eles navegavam pelos rios, né, e usavam esses caminhos que ligavam um porto ao outro, que faziam a comercialização de escravos, né? Eles vendiam a produção deles, e quando o primeiro morador veio para cá, que é o Sebastião de Souza Lima, que ficou conhecido na região como Sebastião Cariongo, ele chegou aqui com a esposa dele, ele tinha 12 filhos, né? E a história daqui é uma história muito interessante. Ela vai estar contada em quadrinhos, numa revista em quadrinhos, né? Assim que a gente inaugurar um projeto que a gente está trabalhando nele, chamado Rota Turística Quilombola. Aí vocês vão me visitar e vão ficar muito bem maravilhados com toda a história. Então, assim, os quilombos, eles se formam a partir disso, né? De algum negro que fugiu de alguma fazenda, que conseguiu se libertar fugindo e procurou uma área dentro do mato onde ele não era visto pelos capitães do mato que os perseguiam, né? E ali ele conseguia se fixar residência. E os quilombos, eles nascem e vão crescendo a partir disso, né? E aí a gente observa uma família, né? No caso, o Sebastião Cariongo chegou aqui com a família dele, que era a esposa e 12 filhos. Ele tinha uma filha mulher e os outros 11 eram homens. Por incrível que pareça, eu conheci 2.
Um eu já conhecia acamado, isso eu tinha acho que uns 7 anos, gente. Não tinha mais do que isso. E o outro, ele ainda andava. Era um homem enorme, um negro enorme. Não tinha um fio de cabelo preto mais. Era branquinho, 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 que parecia neve a cabeça dele. Então, assim, e aí a partir daí foi crescendo, né? Foi crescendo, foi povoando o quilombo, né? O quilombo foi povoando e foi se expandindo. E hoje é o que temos hoje, na faixa etária de 87 famílias, porque aí os assisticial vai casando aqui e a gente tem que ficar fazendo essa contagem sempre. Então, e aí começa uma luta, né? Uma luta pelo território, uma luta por aquele espaço, para garantir aquele espaço, que não é só o fato de você estar morando ali, você precisa documentar, você precisa ter. E aí uma coisa que é diferente dos assentamentos é que as terras de quilombo, mesmo depois que elas são regularizadas pelo INCRA ou pelo ITERMA, são terras coletivas, né? O título é coletivo, ele não pode ser individual. E junto com esse título coletivo também tem várias regrinhas, que aí as pessoas elas não podem vender. Elas não podem vender, elas não podem trocar, elas não podem elas não podem fazer nada com essa terra. A terra é entregue às famílias exclusivamente para que elas vivam ali, tiram seu sustento e consigam se reproduzir, né? Por isso que quando a gente fala do território, ele tem que ser algo bem maior do que aquele espaçozinho ali onde funcionam as comunidades. Então, é um pouco disso também que eu queria colocar. Sobre a fala de Cassandra fez uma explanação maravilhosa sobre a questão do feminismo, né? E aí é como Cassandra fala, muita gente, às vezes, nos julgam, as mulheres, quando escutam a palavra feminismo, porque acham que feminismo é uma coisa do outro mundo, que essas mulheres são um monte de doidas, né? Mas não é isso, gente. É uma forma, nada mais é do que o movimento das mulheres para buscar seus direitos, né? E uma das coisas que a gente fala, porque assim, a sociedade, o que a sociedade criou e o que a luta das mulheres vem fazendo esses anos tudinho é tentar quebrar isso que a sociedade criou, que foi para a sociedade, as mulheres elas existem para reproduzir a humanidade, não só reproduzir o trabalho dentro de casa, mas reproduzir a humanidade, né? Então, assim, foi uma luta tão grande que antes a mulher não votava, não podia trabalhar fora, várias coisas, né? Isso tudo fazem parte da conquista da luta das mulheres, né? Que lá atrás não tinha o nome feminismo, mas que hoje tem. Então, é basicamente isso, não é nem um bicho de 7 cabeças, nada estranho, nem de outro mundo. E as mulheres não são doidas também, então, tudo certinho da cabeça. Então, um pouco disso, viu? Obrigada. Maravilha, Antônia. Muito interessante as questões da Antônia. Passar imediatamente para o companheiro Carlinhos. Boa noite. Cumprir o tempo, 3 a 4 minutos, senão a gente não sai daqui hoje. Tá bom. Boa noite, companheiros e companheiras do PSOL. Para quem não me conhece, meu nome é Carlinhos Silva, presidente municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão, primeiro, né? A gente fundou lá o partido, graças a Deus. E a minha luta, para quem me conhece sabe, né? A minha defesa é na população LGBTQIA+, do nosso estado, do nosso Brasil, em luta também de melhorias para a juventude, para a cultura, em defesa da mulher, os quilombolas, índios. E estamos torcendo aí para esse governo sair porque não dá mais, né? E ainda tem gente que defende um governo desse, com tantos problemas que jamais o Brasil já viu, né? E enfrentamento às instituições, que é um caos. E a gente está aí em 2022, firme e forte, e a fala da nossa amiga Cassandra foi super top, né? Assim, sem palavras para mencionar, porque tem homens que veem a mulher como só reprodutora mesmo, né? Infelizmente, sendo que sem a mulher, nós nem existia, né? E a mulher hoje está tomando muito espaço, e eu acredito que vai tomar muito mais, assim como a população LGBTQIA+, né? Estive falando esses dias com a minha amiga, a gente fez uma entrevista
que sobre o preconceito também, né, a homofobia no Brasil, infelizmente eu acho difícil acabar, mas a gente vai ter que diminuir pelo menos, né? Cada dia mais o racismo também, infelizmente, pleno século XXI, as pessoas ainda cometem. Mas estamos aí para lutar sempre, né? Um dia a gente quer pelo menos deixar essa porcentagem lá embaixo. E é como a ministra do STF, se eu não me falo a memória, foi Carmen Lúcia. Se a gente não provocar justiça, a gente não vai ter o nosso direito. Então, você que é ofendido, procure justiça. Eu já tive ofensas, eu já ganhei alguns processos nesse sentido e pretendo ganhar outro que aconteceu ano passado, no Natal, uma homofobia contra a minha pessoa, e já estou vendo aí as possibilidades de um processo, né? Já fiz o boletim de ocorrência, e também já fui ofendido com coisas banais de homofobia. Mas é a vida, a gente tem que ser forte, né? A gente tem que ser forte, que um dia a gente pode, aí, quem sabe, mudar o pensamento hipócrita, egoísta e covarde dessas pessoas que não... que está vivendo um Estado laico de direito, mas que parece que não está. O importante, se você não gosta, sempre como eu digo, respeitar, né? E é isso, gente. Muito obrigado a todos do MES, nós do MES, né? E vamos à luta em 2022, que vai dar tudo certo. Maravilha, Carlinhos. Bom pra defesa e tal. Tamo junto na luta. Tá baixinho, Bruno. Desculpa. Muito bom, Carlinhos. Tamo junto na luta. Precisar, estamos aqui. Bom, não tem mais nenhum inscrito. Eu me inscrevi, mas vou falar rapidamente. Eu só queria... Maçom se inscreveu também. Inscreveu, Maçom? Eu não tinha visto. Eu me inscrevi. Na verdade, é só uma observação, que eu acho que a Antônia até acabou já falando do que eu ia falar. Mas, da fala também do Reinaldo, eu acho que assim, é importante a gente entender, ele falou, mas não deu os nomes, né? O que é reforma agrária e o que é que a gente chama o que é que a gente chama de reforma agrária e o que é que a gente chama de regularização fundiária, que são coisas diferentes, né? A regularização, no caso dos territórios quilombolas, dos territórios indígenas, que é quando aquele grupo, aquela população, ela já está no local, isso é regularização fundiária. Outra coisa tu tem um latifúndio, tu tem a grande fazenda, ou tu tem o latifúndio improdutivo, e aquele latifúndio tu vai dividir ele. Então, isso é reforma agrária. Então, na verdade, eu queria estar só colocando isso do ponto de vista de que, quando ele falou que o norte do Maranhão, na verdade, ele está todo ocupado, né? E os territórios são todos invadidos pelo agronegócio. Diferente um pouco do que aconteceu no sul, por conta de um processo talvez, de maior violência no sul. A Ceilândia, por exemplo. A Ceilândia é da década de 70, né? Enquanto município. Né? Antes da década de 70, a Ceilândia era ocupada por aldeias indígenas, principalmente por aldeias Guajajara. Esses indígenas foram expulsos de lá nesse período e foram construídas grandes latifúndios, que ainda existem lá, né? Onde o Reinaldo mesmo mora hoje era um latifúndio, era a Fazenda Califórnia, que hoje é o assentamento Califórnia. Então, essa população que vai para lá, o Reinaldo falou isso, eu estou, na verdade, só repetindo, ela acaba tendo essa cultura de divisão de lotes. Aqui no norte, eu mesmo,
Eu trabalhei com o MST aqui na região de Itapecuru, Chapadinha, Nina Rodrigues. Aqui o MST trabalha com comunidades tradicionais aqui no norte. Quando eu cheguei a Ceilândia, Porto Franco, algumas regiões que eu andei com o MST no sul do Maranhão, tem uma característica diferente por conta da própria cultura daquela população do lugar, né? Na verdade, eu queria só fazer essa diferenciação desses dois conceitos. Sim, com certeza. Muito boa a fala aí de todo mundo, do Reinaldo, da Cassandra. Isso. Então, beleza, porque, inclusive, enriquece, caracteriza um pouco também o que eu queria enfatizar aqui, que é essa característica específica, né, de auto-organização das comunidades tradicionais, né? Eu acho que isso é muito importante, porque o Reinaldo coloca, por exemplo, que o projeto para o país, vamos dizer assim, um projeto agrário das classes dominantes para o país está colocado, né? É o projeto da agroexportação, projeto agroexportador, baseado na propriedade privada da terra, na monocultura. E a lógica de organização, por exemplo, territorial das comunidades tradicionais é totalmente inversa, né? Baseada na propriedade comum da terra, na propriedade comunal, no uso comum da terra. Então, e nesse sentido, é que eu vejo um potencial radical muito grande nessas organizações, né? É de contrapor e contrariar uma lógica, né? Que é a lógica dominante da exploração da terra pelo mercado, né? Então, isso inverte completamente a forma de organização, né? Eu acho que nesse sentido também que é importante a gente se apropriar da discussão sobre o ecossocialismo, né? Porque eu acho que vai um pouco nisso. A Antônia milita também, né, no Coletivo Nacional Ecossocialista, né? E com certeza conhece esse debate. E eu acho que isso é fundamental, assim. Acho que para a gente entender um pouco a potencialidade que a gente tem hoje com essas lutas indígenas e quilombolas, de resistir e enfrentar e apresentar um modelo alternativo à lógica de organização dominante baseado na propriedade privada, né? Colocar isso. E em relação às mulheres, assim, eu achei, me chamou a atenção, a exposição da Cassandra é excelente, muito boa, e me chama a atenção a participação, por exemplo, das mulheres do PT, né? Porque em todos os espaços, a lógica petista foi essa, foi se apropriar do movimento para impor a sua política eleitoreira, né? Então, o Fora Bolsonaro foi isso, o movimento sindical é isso, o movimento de mulheres é isso, né? Eles tentando... Ficou uma coisa patética até, né? O Fora Bolsonaro, eles nunca apostaram mesmo no impeachment do Bolsonaro, sempre foi uma coisa artificial, uma coisa eleitoreira, de interesse mesmo eleitoral, e no movimento de mulheres a mesma coisa. Eu fico pensando assim, rapaz, até no movimento de mulheres, as mulheres do PT vão para lá para tentar atrapalhar a auto-organização do povo, né? No caso das mulheres. Me chamou a atenção essa congruência aí de atividades do PT, que a gente tem que combater, né? E afirmar a independência de um modelo partidário de classe, né? Então, colocar essas duas coisas. E aí eu acho que a gente volta para Cassandra e para o Reinaldo para encerrar, para considerar, para comentar aí as falas feitas e partindo também para os finalmente. E se alguém quiser ainda se inscrever, fique à vontade que ainda dá para a gente colocar. A gente Cleuson se inscreveu, Bruno. O Cleuson, se possível, inscreva. Ah, tá, desculpa. Movimento de Mulheres e isso, tá. Cleuson, perdão, não tinha visto. Cleuson está inscrito aí. Tranquilo, eu já fiz a inscrição já no finalzinho, pensei que não tivesse nem a possibilidade de... Empolguei aqui. Não, tranquilo. Só corroborar um pouquinho com a Cassandra, foi muito bem na explanação dela, e também o nosso querido Reinaldo. Na verdade, do meu ponto de vista, o meu conhecimento, na verdade, é muito superficial sobre esse tema, né? Sendo bem sincero. Oi. O papai tá aqui ocupado, né? Aí é o seguinte, do meu ponto de vista, essa questão feminista que tem no Brasil é uma tática que eu diria dessa direita radical, de ridicularizar. Isso foi a questão, né, dos absolventes,
eles colocam, por exemplo, imagem em redes sociais, nos grupos de WhatsApp, que a gente acompanha, as mulheres com sovaco cabeludo, com os pelos lá de fora. Isso é uma estratégia, na verdade, de tentar ridicularizar dentro da sociedade, para que as pessoas vejam isso como se uma coisa de gente radical, pessoas com a mente doentia, que quer impor uma certa forma de cultura para as pessoas. Mas, na verdade, não é isso. E aí as pessoas leigas, devido ao fato que no Brasil não se investe em educação, porque não é projeto da classe dominante, porque uma vez uma sociedade bem informada, inteligente, com certeza ela não vai aceitar uma certa forma de governo. Esse governo onde a pirâmide social que está aí montada é uma pirâmide social onde coloca-se o lucro dos empresários, coloca-se o lucro dos grandes especuladores da Bolsa de Valores, esses caras aí que estão ganhando dinheiro em período de pandemia, as pessoas passando fome, e todo mundo acha isso normal. Por quê? A grande maioria do nosso povo tem a grande ilusão, foi criado isso de forma enraizada, já está enraizada já, a possibilidade de um dia eu ser rico também. Aí, todos os meios da sociedade hoje, a mentalidade é justamente essa, de ganhar dinheiro. A educação, as pessoas querem educação para ganhar dinheiro, a saúde para ganhar dinheiro, as igrejas também no intuito de ganhar dinheiro. As pessoas querem fama no TikTok, nas redes sociais, no intuito justamente de enricar com isso. Mas isso é uma ilusão. É como a Cassandra falou aí, essa ideia milionária, onde você tem um milionário e a base um monte de gente pobretão, aplaudindo, apoiando, incentivando, e nós temos tudo isso aí. Uma sociedade onde a maioria das pessoas que trabalham não tem uma terra para poder produzir, aí entra a questão do povo quilombola, que a sua terra está sendo invadida, entra a questão da mulher, porque uma sociedade ignorantizada vai servir como base para o homem, vai servir base para o machismo, porque o homem, sempre pela história que vem sendo contada, o homem sempre se sobrepõe superior à mulher. A mulher como sexo frágil e o homem como o bambambam, né? A história mostra de forma bem clara para todos nós. Então é possível a gente trazer esse debate para a sociedade, não só no período eleitoral, né? A gente trazer esse debate também, usar as ferramentas que a gente tem, que são as redes sociais, para difundir com as pessoas de forma mais inteligente, de forma mais clara, o que é o feminismo, né? Que, na verdade, o feminismo é uma luta louvável das mulheres que lutam por igualdade. Não é justo um homem e uma mulher trabalharem em uma função X iguais e a mulher, por ser mulher, trabalha igual e ganha um salário inferior. Além disso, a coitada da mulher tem que estar em casa lavando, né? Tem que participar da política, tem que participar da religião, tem que participar de tantas coisas, e, na verdade, o tempo pouco só para ela. E o homem sai ganhando em torno de tudo isso. Então, isso aí é muito, muito boa a explanação da Cassandra nessa questão feminista, e também muito boa a explanação do nosso amigo Reinaldo sobre a questão dos movimentos sociais que lutam por terra de forma legítima, de forma inteligente. O que a gente deve, por obrigação, identificar essas pessoas que ele citou no começo da live, as pessoas que entram no movimento apenas como pessoas para poder tirar proveito. Alguns saem, porque percebe que não é o lugar dele, ele sai, e outros não, que permanecem para poder tirar proveito daquela movimentação que está tendo. O PT faz isso muito bem. Então, isso é muito importante. É muito importante. Então, nesses grupos que tem essa ideologia, que não permitem que outras pessoas que não comungam da ideia, que elas façam parte. Não é normal isso. Então, eu acho que qualquer grupo do pessoal, qualquer grupo que seja, quando você não coincide, não bate as ideias, ou a pessoa se retira, ou então os líderes façam uma eleição interna e exclua a pessoa, porque a pessoa não está ali para agregar, não está ali para ajudar. Né? Então, queria só contribuir para fechar aí o nosso debate. Forte abraço. Beleza, Cleuson, valeu. É isso mesmo. Acho que eu retorno imediatamente para os expositores. Aí 5 minutos para encerrar. Acho que primeiro a gente inverte a ordem, vai para a Cassandra, depois o Reinaldo, para finalizar. Tá. Reinaldo tinha levantado a mão porque tu queria comentar alguma coisa?
Não? Tá bom. Não, é porque a mãozinha levantou aí que eu pensei que fosse. Gente, só um minutinho. Tem um advogado aqui, não tem? Se eu não me engano, aqui no MES. Eu conheço um maçom, advogado. Ah, tá. Ah, pois depois o senhor passa o seu contato para mim, por favor? Tô precisando. Tá no grupo lá, tá no grupo. Ah, tá no grupo, né? Ah, o senhor, né? Tá bom, pode deixar. Na hora. Beleza. 5 minutos, né, Bruno? 5, beleza. Queria, assim, primeiro agradecer o espaço, parabenizar a Reinalda, que fez uma explanação muito massa também, acabei não comentando, mas achei muito boa, também sou relativamente iniciante, aí estou aprendendo tudo ainda sobre questões agrárias, quilombolas e tal. Sou mais próxima, né, do movimento feminista, juventude, LGBT e tal, e das questões do campo, acaba, né, até porque sou da cidade, acabo ficando mais distante, mas estou aprendendo muito, e gosto muito, assim, de estar no MES, porque eu sinto a presença muito forte disso, né, não é uma coisa que está desconectada ou que está muito distante de mim. Os meus companheiros estão todos os dias inseridos nas lutas, eu consigo aprender com eles no meu dia a dia de militância também, né? Na minha relação dentro do partido, eu acho isso muito bom. E aí, dizer que foi muito bom o espaço, agradecer, né? Comentar algumas coisinhas também. Eu ia fazer um adendo, que é quase uma fofoca, assim, né? Sobre essa questão do que já foi dito pelas mulheres do PT no 8 de março, acho que foi de 2019, mais do que qualquer coisa, foi dito também que, assim, o 8 de março, foi na época que o Lula estava preso, que o 8 de março, dia da mulher, dia de luta das mulheres, tinha que ter a cara do Lula livre. Pega essa bomba, essa fofoca aí para vocês. Foi a lógica, né? Mas, enfim, só um comentário mesmo, assim. Dizer que algumas coisas, como isso aí que o Cleuson falou, sobre como o movimento feminista é visto de fora. Como eu disse, né, o movimento feminista ele é muito amplo e tem muitos feminismos dentro do feminismo. Então, certas coisas, às vezes, são pautas, são reivindicações, são atitudes de feministas liberais, porque elas existem, né? Mulheres feministas liberais, que a ideia lógica é totalmente individualista. Então, o que eu quero como mulher? Eu quero poder sair sem blusa. Então, eu vou lá e minha pauta é essa. É o meu corpo, minhas regras e nada mais. Então, eu vou lá, sem camisa, vai aparecer, tal. Ou, sei lá, a questão dessa também de ter pelo e tal. Que são coisas individuais, né? Poxa, é lógico que nós mulheres devemos ter o direito de se depilar ou não se depilar. Tanto faz, né? Feminismo é isso, é você ter o direito de tudo, inclusive de se depilar, inclusive de não se depilar, de ser mãe, de não ser mãe, de abortar, de não abortar, enfim. No geral, é a mulher poder responder por si. Mas aí elas vão tornando, isso acontece, né? Do feminismo liberal, e tornando as coisas assim, simplistas. Não, o que a gente quer é só isso aqui, é só poder mostrar os peitos no carnaval, sair não sei o que lá como, né? Como se as coisas fossem assim de pequeno, e não, elas são estruturais. O machismo, ele é estrutural, ele é grande, ele é maior, ele está interligado com uma coisa muito maior, que é justamente esse sistema, é um sistema inteiro. E aí que eu acho importante também a gente ouvir o que Carlinhos falou e o que os outros companheiros falam, como as nossas lutas estão interligadas, né? Porque a luta pela terra, inclusive, é uma luta muito linha de frente com o capital, como os companheiros estão dizendo. Bate totalmente de frente com o capital. Então, a luta pela terra, a luta pelos direitos, pela emancipação das mulheres, pelos direitos das pessoas LGBT, e por aí vai. Todas essas lutas, elas se conectam, a luta quilombola, a luta indígena. E qual que é a nossa tarefa, digamos assim, o nosso papel? Acho que é justamente estar nesse espaço onde a gente consegue falar sobre as nossas lutas entre si e falar para fora, né? Porque existe isso, existe essa ilusão, existe a falta de conhecimento das pessoas sobre lá a questão da terra, porque também dizem por aí, né, que é tudo vagabundo, que quer invadir as terras de não sei o quê, enfim, muita coisa é dita sem as pessoas terem informação. É falado bobagem sobre o movimento feminista, bobagem sobre o movimento LGBT. Então, qual é a nossa tarefa como militante? Eu acho que é se apropriar dessas discussões, e um espaço como hoje é muito importante para isso. A gente se apropriar dessas discussões, porque enquanto militantes, a nossa tarefa é justamente passar isso adiante, né? É o famoso trabalho de base, que a gente vai conversar com o nosso companheiro, nosso colega, com a nossa família, com os nossos amigos, né? A gente vai passando as informações adiante. Acho que assim, dia a dia, a gente vai
construindo a sociedade que a gente quer, né? Sem preconceito, sem machismo, sem racismo, sem LGBTfobia, né? Enfim, é isso. Maravilha, Cassandra, valeu. Muito bom. Reinaldo, vamos lá. 5 minutos. Então, gente, primeiro, dá uma ajuda em algumas coisas. Para vocês terem um exemplo, a Ceilândia é uma cidade nova, aí uns 35 a 40 anos. A Ceilândia não tem povoados. Todas as comunidades rurais são assentamentos de reforma agrária. Só para ter uma ideia de como a terra aqui é diferente da região mais norte e do leste do Maranhão, né? Que os povos são mais tradicionais, são mais antigos ali, né? Enfim, eu acho trazer uns elementos aqui para ajudar a fechar. Por que o MST tem resistido ao tempo? Porque eu considero que o MST tem uma companheirada que ela consegue fazer uma leitura do momento. E nós do pessoal e no MES temos que fazer isso. Fazer uma leitura do momento. Nós acertamos isso quando a gente diz assim, a primavera ela é adversária do MES nacionalmente, mas eu disse agora no momento ela vai ser aliada aqui. E nós estamos conseguindo. O que a gente já fez agora, já foi, em poucos meses, já foi muito mais do que foi feito em 4 anos aí, ou mais, tudo. E vai melhorar. Então, é muito importante ter a capacidade de ler o momento para intervir nele. E o MST fez muito isso. Quando aconteceu o massacre de Eldorado dos Carajás, o MST era isolado. Muita gente achava que o MST ia acabar. Pelo contrário, o Eldorado dos Carajás foi o interrompimento de uma marcha que ia para Marabá. E o que o MST fez? No ano seguinte, ele fez uma marcha para Brasília que terminou com mais de 100 mil pessoas. Saiu de 3 pontos. E no mesmo ano, no final do ano, o MST fez marcha em todos os estados onde ele estava organizado. No Maranhão foi de Imperatriz de São Luís, eu participei em 97. 35 dias de caminhada, mais de 1.000 pessoas. E a pauta era debater com a sociedade a reforma agrária. Por que isso? Porque o MST percebeu que ele estava isolado e queria fazer com que a pauta da reforma agrária fosse uma pauta de todos. E isso se transformou nisso. Um elemento fundamental que ajudou a mudar as características que deu peso no MST. Até o final dos anos 90, início dos anos 2000, o MST era extremamente mais machista, né? Ainda e tudo, mas era. Daí começou pequenas coisas, o debate de gênero, que anda longe de discutir o feminismo, né? Tipo, se é um coordenador, vai ter que botar uma mulher, um homem e uma mulher. 2001, no Encontro Nacional do MST em Belo Horizonte, o MST foi decidido mesmo, de que todas as atividades ali para frente ia ter que ter um homem e uma mulher a 50%. E isso entrou naquele debate, mas não tem mulher no acampamento, no assentamento para participar disso, como é que nós vamos fazer? E foi forçado isso. Com o tempo, isso 50% deixou de ser necessário, esse debate. Porque se fosse mais mulher, mais homem, já era irrelevante isso, amadurecer consideravelmente. Hoje não tenho nenhum medo de dizer, no Maranhão, a maior parte da direção estadual do MST do Maranhão são de mulheres. E são de mulheres com linha feminista, né? Que esse debate foi fundamental para ajudar a avançar o feminismo. Algumas decisões que pessoal, a gente dá briga hoje ainda, a MST já consultou ela há 20 anos atrás, né? Aí debate é gênero, né? Mas gênero é aquela coisa de, porque o homem tem que ajudar a mulher também, a mulher também tem o direito de participar e tudo. Isso avançou, foi para um debate mesmo sobre o feminismo, né? E aí nos encontros do MST, encontro grande de 3, 4 dias, tinha um momento que chamava Assembleia das Mulheres, né? Que era um momento que as mulheres iam discutir a situação dela, desde a questão de cuidados pessoais até a questão mesmo de enfrentar o machismo no assentamento, na sociedade, no próprio MST e tudo. E nós, homens, acabávamos, quando as mulheres estavam fazendo a Assembleia das Mulheres, nós ia para o bar, ia jogar bola ou qualquer coisa. E, de repente, começou a rolar as Assembleias dos Homens também. Porque não seria justo as mulheres discutir esse enfrentamento ao patriarcado e os homens não. E nós estamos com uns 10 anos que o MST vem virando um pouco, vem mudando esses valores culturais, e a Assembleia dos Homens. Não é a Assembleia para dizer que o homem tem que ajudar a lavar a louça, não. É uma Assembleia para debater o papel do homem na derrotada mesmo do machismo e do patriarcado, porque não há possibilidade nenhuma, isso é uma palavra de ordem que o MST usa muito, não sei se é do MST, sem feminismo não há socialismo. Não há.
não há nenhuma possibilidade de mudar as estruturas da propriedade privada, mudar o modelo econômico, mudar toda a sociedade e a sociedade continuar machista, patriarcal. Porque uma das maiores opressões que existe na sociedade de classe, na sociedade capitalista, é o machismo, é o patriarcado. Esse valor tem que ser derrotado, né? Pode ser chamado de valor. O MST já está com mais de 10 anos e tudo, que tem um coletivo LGBT. Quem que imagina que o movimento camponês ia abrir as portas para o debate do LGBT, né? Pois a companheirada foi lá, rompeu e tudo, e de cara conseguiu assento na direção nacional. E aquela história de que saiu do armário, que é pejorativo, mas de fato saiu. O que apareceu de companheiros e companheiras LGBT nos assentamentos, nos acampamentos, foi grandioso. Realmente, hoje tem um coletivo muito forte. São companheiros e companheiras que têm as maiores garras, né? Por exemplo, numa situação de mobilização, de enfrentamento real, tem sido as mulheres e LGBT. O 8 de março, no MST, ele é sempre esperado com bastante esperança e com bastante ansiedade, porque tem sido os momentos de mais enfrentamento direto ao modelo capitalista, tem sido as manifestações do 8 de março. Estou falando isso do ponto de vista das mulheres camponesas, do MST, com a Via Campesina e tudo, né? Porque a gente saiu daquela história de fazer só uma assembleia, que tem que fazer também uma reunião para discutir a participação e tudo, mais de ir para cima do modelo e tudo, né? Vocês lembram da história da Aracruz, que a MST destruiu um monte de mudas lá no Rio Grande do Sul. Aqui nós fizemos uma pancada grande aqui em Açalhão de Contravale em 2008 e ali por diante. Eu acho que essa questão cultural, para concluir, acho que essa questão cultural ela é fundamental. Ou os movimentos socialistas, eles se apegam nesses valores culturais de tentar superar essas questões patriarcais, que são seculares e tudo, ou não avança muito. Talvez esse seja um dos problemas da luta pelo socialismo no Brasil. E esse é um dos elementos, são elementos que deixam o MST resistir ao tempo, que é ter essa capacidade de se reinventar ali e se fortalecendo aos poucos. É isso. Obrigado, desculpa aí pelo tempo. Tranquilo, Rei. Maravilha. Bom, debate riquíssimo. Gostei muito das exposições. Acho que contribuiu muito para o nosso aprendizado. Assim, a gente está sendo uma aula para todos nós aqui. Agradecer a companheira Cassandra, agradecer o companheiro Reinaldo pela disponibilidade. Lamentar pela não poder ter continuado. Sim, Reinaldo? Rei? Pediu para falar? As fotos, pô. Não vamos esquecer das fotos, não. Sim. Alguém tira o print. Eu vou tirar um print aqui. Se alguém puder tirar também. Mas agradecendo e convidando. Não sei nem como é que se faz isso. Convidando já. Mas é bom tirar todo mundo. Vamos ter nosso último dia do ciclo. Ligar a câmera, né? Todo mundo. Quinta-feira que vem, debate sobre o movimento negro, LGBT+, Falta só ligar a câmera aí. Movimento indígena. Vamos fechar com a Marcelene para fazer, e a Patrícia fecha na semana que vem também. Então, abram as câmeras, empunhem seus braços para a vitória da revolução, para a vitória do socialismo, para o êxito que tenhamos na derrota do fascismo, na derrota do bolsonarismo esse ano, e nas conquistas que a gente tem que fazer para o Maranhão. Muito obrigado aí a presença de todos. Alguém tira o print? Deixa eu tirar o print aqui. Não tirou isso não, negão? Tirei alguns. Beleza, Cassandra, manda nos grupos aí. Peraí. Olha, a Antônia chegou. O Maçom Antônio. Eu tava sem camisa, eu fui botar a camisa aí. Maçom tá agora correndo, tá Não, fitness, vamos lá, vamos fazer uma contagem aí para todo mundo aparecer aí. Só faltou o Vinícius e o Gabriel. Mas bora. Lá vai. 1, 2, 3 e... Foi. Manda lá no grupo. Valeu, gente. Obrigado pela atenção. Obrigado lá pela presença. Se encontra Bom quinta-feira de final de novo. semana. Quinta-feira tamo junto aí. Amém. Bom final de semana, obrigadão, muito bom.